informações. Já tá na linha, Rodolfo, com a gente. Bom, tá na linha com a gente o secretário da Polícia Civil, delegado Felipe Cury, porque a gente, mais cedo, quem não estava acompanhando o programa, né? A gente estava contando, através de denúncia de ouvinte da Band News FM, que a Polícia Civil conseguiu localizar um dos acusados da execução do policial civil João Ladacori. Na estrada da Grota Funda há mais ou menos 15 dias, e a polícia, depois da denúncia, foi com a equipe da Core até o local, um prédio na Siqueira Campos, e conseguiu prender esse bandido. Secretário, primeiramente, bom dia, obrigado por nos atender aqui. Não há dúvidas de que esse preso ontem, até pelas digitais no carro do policial, que ele estava diretamente envolvido na execução dessa quadrilha aí que saiu de Copacabana e tinha ido para um ataque em Antares, na Zona Oeste, e estava voltando desse ataque contra uma milícia lá, né? Bom dia. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Dônala. Bom dia, Agatha. Bom dia a todos os ouvintes da Band News. É um prazer estar falando aqui com vocês. Exatamente, Rodolfo, é uma prova técnica que nós temos, que é um laudo papiloscópico, né? A gente conseguiu encontrar as digitais dele no veículo utilizado para a prática do crime e que estava sendo utilizado também no ataque à comunidade lá em Antares, em Santa Cruz. Então não tem dúvida nenhuma da participação dele na morte do policial Marquini e na tentativa de latrocínio contra a doutora Tula, né, a juíza, a esposa dele. Dônala. Doutor, num primeiro momento ficou todo mundo aqui pensando o que tem a ver uma operação em Botafogo, em Copacabana, com um caso que aconteceu lá na Grota, na Zona Oeste, mas essa conexão, ela tá provada inclusive com uma foto que foi tirada de uma boca de fumo ali no Tabajaras, com as inscrições CV e Antares. Essa conexão está mais do que provada, inclusive com a tentativa de retomada de Antares, que antes era controlada pela milícia, e agora o Comando Vermelho está tentando retomar a posição ali, correto? Exatamente. Há alguns anos atrás, a comunidade de Antares, ela tinha atuação do Comando Vermelho. E aí, quando houve a ascensão da milícia aqui no estado do Rio de Janeiro, a milícia teve um crescimento muito grande, uma expansão grande, e agora ela está novamente ela foi muito minguada, né? Mas naquela época a milícia conseguiu tomar aquela região, na Zona Oeste, a comunidade de Antares, e muitos traficantes que lá residiam acabaram indo para a comunidade dos Tabajaras, em Copacabana, ali em Botafogo. E após muitos anos, com esse fortalecimento do Comando Vermelho, principalmente nos últimos 5 anos, essa facção criminosa se fortaleceu muito, e aí eles começaram a fazer novas tentativas de retomada daquele território. E justamente o que aconteceu naquele dia, no dia 30 de março, foi como a gente chama de baque, né? Aqui, os criminosos do Comando Vermelho saíram ali dos Tabajaras e foram dar um baque lá em Antares, em Santa Cruz. Percorreram aí todo esse caminho, 70 quilômetros mais ou menos, até lá, e deram um baque. Eles trocaram tiros com os milicianos. A gente tem relatos de que 2 milicianos foram mortos nesse dia, nesse baque que o Comando Vermelho deu. Esse carro utilizado, que nós recuperamos na comunidade César Maia, ele estava com várias marcas de tiros, e justamente na volta ali pela Serra da Grota Funda, eles se depararam com o carro da doutora Tula e do Marquini, e eles viram ali uma oportunidade perfeita para tentar trocar de carro, porque o carro deles estava chamando muita atenção, estava com várias marcas de tiro, e aí eles iriam fazer a troca. Por isso que houve essa tentativa de roubo, né? Essa tentativa de latrocínio, na verdade um latrocínio que acabou culminando com a morte do nosso policial, para eles trocarem os veículos. Eles iam abandonar aquele veículo, iriam pegar um novo veículo para eles passarem mais despercebidos, pelo menos até um ponto ali de apoio, que era a comunidade de César Maia também ali na Zona Oeste. Então, foi isso que aconteceu, foi isso que a investigação determinou. É importante enfatizar o que aconteceu. Quando nós tivemos a notícia do evento, né, do ocorrido, imediatamente eu recebi essa notícia, né, do nosso policial que muito provavelmente estaria morto. A gente ainda não tinha certeza naquele momento, mas eu acionei diretamente a DH para ir para o local
e acionei a CORE, né? Então eu falei com o doutor Fabrício, que é o coordenador da CORE, e a gente começou a fazer, enfim, levantar as informações de inteligência, e chegou uma informação segundo a qual que esse veículo utilizado ali no crime, na abordagem, estaria na comunidade César Maia. Então, imediatamente, uma fração da CORE foi para a comunidade César Maia, e essa diligência foi crucial para que nós pudéssemos aí avançar bastante na investigação e fazer a operação de ontem. Porque nós recuperamos o veículo, encontramos o veículo lá com as características que nós tínhamos. A partir disso, nós fizemos uma perícia bem minuciosa no carro. Depois esse carro foi rebocado para a delegacia de homicídios. Enfim, fizemos uma nova perícia no veículo. Encontramos inicialmente 2 fragmentos papilares, né? Ou seja, 2 fragmentos de impressão digital, falando assim, popularmente, para o pessoal entender. Depois, nessa perícia mais minuciosa, nós encontramos outros 20 fragmentos. Só que é um quebra-cabeça, né? Porque nem sempre a gente consegue nesses fragmentos a identificação exata. Então, assim, a gente tem uma equipe muito importante na Polícia Civil, que são os nossos papiloscopistas, a perícia papiloscópica, que deu show nessa investigação. Mais uma vez, eles têm realmente, a gente tem conseguido muito êxito com a nossa equipe de perícia. Enfim, e eles conseguiram chegar a esses 2 marginais, né? O que foi preso ontem e o outro que ainda está foragido. E aí a delegacia de homicídios imediatamente recorreu ao Poder Judiciário e conseguiu os mandados de prisão contra esses 2 criminosos. Porque não havia dúvidas de que esses marginais estavam no evento, estavam no interior daquele veículo quando houve a abordagem lá ao nosso policial e à doutora Tula. Então, com base nisso, e aí quando nós começamos a refazer todo o trajeto do veículo, procurando câmeras, enfim, e dentro de um sistema que nós temos aqui de reconhecimento de placa, de OCR, etc. E verificamos que o veículo era clonado. A placa do veículo, ela ostentava um veículo igual, só que no estado de São Paulo. Então nós vimos que havia 2 veículos com a mesma placa rodando, um aqui e um em São Paulo, e obviamente constatamos que o daqui era um carro roubado, mas ostentando uma placa clonada, e justamente ele passava despercebido, porque se você consultasse ali, fizesse uma consulta simples da placa, daria um veículo bom, como a gente chama aqui, um veículo ok, sim, sem qualquer tipo de restrição de roubo, furto, enfim. E por isso que esse veículo estava trafegando. E aí, com o desenrolar, com o avançar das nossas investigações, nós também identificamos que quem era, entre aspas, o dono desse veículo, estava na posse desse veículo, era o marginal vulgo cheio de ódio, que foi neutralizado ontem. Então, embora nós não tenhamos conseguido as individuais dele, porque a gente pode estar nesses 20 e poucos fragmentos que nós coletamos, mas nem todos a gente consegue positivar. Enfim, mas nós temos as informações de inteligência de que ele estava no evento porque aquele carro era dele. Então, muito provavelmente ele é que estava conduzindo o veículo. E aí eles saíram do veículo para abordar, para abandonar aquele, justamente porque estava com marcas de tiro. Então, assim, a investigação toda foi nessa linha. Sim, sim. E desde então, desde que nós obtivemos os mandados de prisão, nós começamos a fazer um trabalho de inteligência, um trabalho muito intenso de monitoramento daquela região. Foram 10 dias ininterruptos de movimentação, monitoramento da movimentação daqueles marginais, daqueles criminosos, como eles agiam, por onde eles trafegavam na comunidade, onde seriam mais ou menos o esconderijo deles, onde seriam, entre aspas, as casas deles. E nós vimos que geralmente a gente faz operações logo no início do dia, né? Às 5, 6 horas da manhã. Mas se nós fizéssemos operações nesse horário, nós não conseguiríamos êxito, porque estava muito ainda nebuloso, entre aspas, qual seria a casa deles. Então a gente esperou, a gente viu a dinâmica deles, nós vimos que eles, em determinado momento, a partir de 10 horas da manhã, entre 10 e 11 horas da manhã, eles se reuniam num determinado ponto. Enfim, tudo isso foi estudado pelo monitoramento muito importante que a equipe de inteligência da CORE fez. Muito importante falar isso, que a CORE
ela não é só uma unidade operacional, ela é uma unidade de inteligência também. Então, a gente tem um setor de inteligência no interior da CORE muito competente, que justamente dá todo o embasamento às nossas operações policiais. E aí, esse monitoramento feito junto com a Delegacia de Homicídios, nós conseguimos ali mapear toda a dinâmica daqueles criminosos. E aí ontem, a gente já estava preparado para fazer essa ação já há mais ou menos uns 4, 5 dias. Então as equipes já estavam de prontidão para qualquer momento deflagrar a operação. E ontem o doutor Fabrício me ligou e falou assim, olha, a gente vai ter que startar a operação porque surgiu uma questão aqui e vai ter que ser agora. Eu falei, então vai, manda ver, pode startar a operação, tá tudo certo. E eu estava muito tranquilo, porque eu sabia que o dever de casa tinha sido feito. Ou seja, todo esse monitoramento de inteligência, todo o trabalho, e a operação foi, no nosso ponto de vista aqui, eu tenho certeza que de toda a sociedade carioca e fluminense, foi um grande sucesso. Sim. Foram 5 criminosos aí neutralizados, outros 3 criminosos presos que não reagiram, optaram por não reagir, foram presos, fuzis apreendidos, pistolas, drogas, armas, telefones celulares, e com certeza esse material apreendido, principalmente os telefones celulares, vão nos ajudar muito na continuidade das investigações desse caso. Secretário, em relação à prisão de ontem à noite, depois da informação passada pelo ouvinte aqui da Band News FM, que vocês fizeram a ação muito cirúrgica na hora da prisão, teve alguma tentativa, uma resistência por parte desse criminoso, porque ele estava dentro da casa da mãe, estava armado, não estava? Como é que foi o momento da prisão dele? Sim, ele já prestou depoimento também, né, doutor, na DH? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer ao ouvinte e obviamente ao Rodolfo, que fez contato comigo ontem à noite. Em primeiro lugar, pela confiança na Polícia Civil, pela confiança no nosso trabalho. Imediatamente foi uma equipe da CORE lá para checar a informação, e a informação era verdadeira, e esse marginal foi preso. Por que ele foi preso? Não esboçou reação, não estava armado, e nós fomos lá para dar o cumprimento ao mandado de prisão dele. Então, eu costumo falar o seguinte: a melhor informação é a informação da população. E nesses casos, em comunidades, a melhor informação é a informação daquela pessoa que se sente oprimida por esses traficantes, que, enfim, impõem o terror, impõem a lei do silêncio, colocam barricadas, ficam desfilando de fuzil ali para as crianças verem. Só para vocês terem ideia, a maior boca de fumo daquela comunidade, ela era exatamente posicionada, estrategicamente posicionada ao lado da maior escola e da maior creche da comunidade. Por que isso? Justamente para evitar que a polícia se aproximasse desse local. Então, a gente tem certeza, toda vez que a polícia vai nesses locais, nós somos a voz dos oprimidos. Nós somos a voz daquelas pessoas que não compactuam com isso, que não concordam com isso, que não querem que os seus filhos tenham como referência esse tipo de marginal, esse tipo de traficante. Então, assim, por isso que eu falo que a melhor informação é a informação da população, é a informação daquele que se sente coagido, oprimido por esses criminosos. E agradeço tanto a informação e a confiança desse ouvinte, que confiou no trabalho da Polícia Civil, passou e justamente passou essa informação para vocês aí da Band News, que tem uma grande credibilidade com todos os ouvintes, com todos os cidadãos aqui, fluminenses e cariocas, e também o próprio Rodolfo, que confiou no nosso trabalho, fez contato conosco e imediatamente mandamos uma equipe lá, que estava na CORE, nós temos um plantão na CORE, eles imediatamente saíram, foram lá e conseguiram verificar a veracidade dessa informação, e foi uma prisão muito importante para a nossa investigação. Nós que agradecemos, delegado Felipe Cury, também por vocês acreditarem na informação do ouvinte, ou seja, foram lá, enviaram a equipe, checaram, e num trabalho aí, vamos dizer assim, conjunto, a gente chega à prisão de algo que é muito claro e evidente, de um participante da execução de um policial da CORE, da elite da Polícia Civil. Foi uma operação que desde cedo aconteceu, né, com grande impacto na Ladeira dos Tabajaras, e que terminou dessa maneira, e que o outro seja também, né, e eventualmente os outros também sejam rapidamente
7 presos e detidos referentes a esse caso aí. Eu queria muito agradecer ao secretário da Polícia Civil, delegado Felipe Cury, por mais uma vez participar conosco aqui, dar uma entrevista à Band News FM, e obviamente até uma próxima oportunidade. Eu acho que o que a gente almeja, mesmo quando a polícia erra, o delegado sabe disso, das críticas que a gente faz, das cobranças, mas quando acerta também a gente está aqui para elogiar, mas é o que a gente almeja, é isso, é uma, vamos dizer assim, comunidade, uma sociedade fluminense que dialogue, que possa confiar na sua autoridade em si, né, no nosso homem fardado, e que a gente construa cada vez mais uma relação dessa, de confiança, para tentar construir um caminho de um Rio de Janeiro melhor, um caminho de mais segurança, de mais paz, né, de uma forma geral para todos que moram aqui nesse estado, os milhões que moram no estado do Rio de Janeiro. Obrigado, delegado, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigado a todos, aos ouvintes, Rodolfo, Ágata e Dona, um grande abraço a todos. Obrigado, doutor, um abraço. Agora 9 horas e 32 minutos, nós também estamos na linha com a